Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos por cá lendo o capítulo 27 do livro de Levíticos, inclusive o último capítulo de Levíticos. Logo em sequência, estaremos lendo também o capítulo 34 de Salmos, logo após capítulo 10 de Eclesiastes e, por fim, capítulo 2 de Tito. Como hoje eu não estive em mãos com a versão Nova Almeida atualizada, eu particularmente prefiro essa versão para compartilhar junto com vocês pela linguagem ser, de certa forma, de fácil compreensão comparada com a revista atualizada, só a revista atualizada, e ainda assim ser bem mais fiel à tradução original do que se comparado com a nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo. Mas como eu não estou com ela em mãos, então peguei esse aqui, porque é importante estar com a espada em si na mão, né? A palavra do Senhor, que não deixa de ser. Todas essas que eu citei a vocês não são menos importantes que a outra, mas é uma opinião particular que eu prefiro compartilhar junto com vocês, o que em nada torna irrelevante as outras e a importância do Evangelho. Mas para que eu acabei seguindo essa mesma dinâmica e tradução da Bíblia, junto com vocês, que a gente tem trabalhado ao longo desse tempo, está utilizando do suporte do smartphone, em que eu tenho a Bíblia baixada aqui, o aplicativozinho da Bíblia, aqui embaixo, e nela eu tenho como escolher a tradução da Bíblia, em que a gente vai estar lendo. Então, vou deixar ela por cá e a gente vai lendo à medida que formos passando os capítulos, também vou passando nessa daqui, mas lendo na versão novamente atualizada. Então, já vai abrindo aí tua Bíblia em Levíticos capítulo 27. Levíticos capítulo 27. Deixa abertinho. E, antes de iniciarmos, vamos conversar com o Senhor. Fecha teus olhos e ora comigo. Pai eterno, Deus maravilhoso, Pai soberano e fiel, estamos aqui dentro da Tua presença para aprendermos um pouco mais do Senhor, da Tua palavra e estarmos atentos à Tua voz. Deus, te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, pelo sacrifício do Teu Filho em nosso favor e nos permitir ter acesso a Ti por meio desta oração. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido muito bondoso em nos permitir que tenhamos acesso diretamente a Ti, sem precisar de nenhuma outra intervenção ou de ninguém que fale por nós ou em nosso favor, além do Senhor, além do Teu Filho amado, que intercede por nós e o Teu Santo Espírito. Ó Deus, obrigada. Obrigada por cuidar da nossa vida e nos suprir todas as necessidades, seja elas físicas, emocional, espirituais e até mesmo financeiras. Muito obrigada, Pai, porque em tudo Tu tens sido bom para conosco e fiel. Apesar das adversidades e dificuldades que é intrínseco, ó Deus, à vida humana. Tu nos assegurasse que passaríamos por aflições, mas te bendizemos porque em todas essas aflições o Senhor tem sido conosco, nos fortalecido, nos dando alegria e ânimo, por termos o teu Filho amado, por saber que tu passaste por tudo isso e tu nos capacita também a fazê-lo. Fala conosco por meio do teu santo evangelho. Nos instrui na tua palavra. Nos ajuda a te amar acima de todas as coisas, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, já vai abrindo aí tua Bíblia, Levíticos capítulo 27, que vai dizer o seguinte: O Senhor disse ainda a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem da idade de 20 anos até a de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e a da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata
e a avaliação pela mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas, se mulher, 120 gramas. Mas se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Se o que foi prometido for o animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo as avaliações do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então apresentará a quinta parte ao que for avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e a casa ficará com a pessoa. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se alguém que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá resgatar. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como o campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu. E no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a avaliação será segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal impuro, poderá ser resgatado segundo a avaliação, com o acréscimo de uma quinta parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá resgatar, terá de ser morto. Também todos os dízimos da terra, tanto os de cereais do campo como dos frutos das árvores, serão do Senhor. São santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso à quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passa debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado. Mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Capítulo 34 do livro de Salmos, que vai dizer o seguinte: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom.
Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, mas para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor de todos os que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhes trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu trono para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei. Não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves dos céus poderiam levar a sua voz e o que tem asas poderia contar o que você falou. Capítulo 2 do livro de Tito, que vai dizer. Tito, capítulo 2. Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que têm conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens, recém-casadas, a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados.
Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensina estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém. Até amanhã, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.